Olá, muito bem, nós estamos iniciando mais um curso e a gente vai falar aqui sobre uma das profissões, das chamadas profissões do futuro, que são os School Hunters. E por que nós vamos tratar os School Hunters como profissões do futuro? Justamente por ela ser uma profissão que está diretamente relacionada a essa era digital que é potencializada por uma série de recursos tecnológicos. Hoje, cada vez mais as empresas estão interessadas em conhecerem os seus públicos consumidores, as suas preferências, os seus diversos modos de se aproximar dos produtos e serviços que as empresas oferecem. E por conta disso, está se tornando uma tarefa cada vez mais desafiadora atender a essas necessidades e produzir e gerar novos produtos ou serviços que sejam diferenciados e possam impactar uma concorrência muito acirrada. Esse é o papel fundamental que os School Hunters, ou caçadores de tendência, vão desenvolver. Eles são capazes de captar sinais relevantes, difusos em diversos contextos, analisá-los e transformá-los em estratégia por meio de informações e pesquisas, através das quais se pode ter informações sobre as tendências emergentes, novas ideias de negócios e oportunidades. O curso vai abordar em largo aspecto o que são e como se originam os School Hunters, além da gente entender aqui também vários dos seus campos de atuação, para que você possa compreender e entender de uma maneira bastante objetiva onde e como eles podem atuar, ok? Então nós estamos começando o nosso curso, essa é a nossa apresentação e você é muito bem-vindo a conhecer mais uma informação interessante para a sua carreira profissional. O que são os School Hunters, que são os caçadores de tendência surgidos na nossa era digital. Então, vamos para a nossa primeira aula e aqui você vai entender através desse curso que os School Hunters constituem uma área de atuação profissional cada vez mais promissora no atual cenário em que vivemos. E a lógica cartesiana para esse raciocínio, ela empreende uma equação que a gente designaria sendo industrialização mais tendências igual a Cool Hunters, que são os caçadores dessas tendências. Então, para muitos estudiosos, o advento da era digital, ele representa não exatamente uma revolução tecnológica, mas especificamente uma nova etapa da revolução industrial, alguma coisa que já havia começado lá atrás e que hoje se intensifica, né, através de tantas etapas, através das quais essa revolução industrial foi acontecendo. Qual seria a diferença entre um e outro conceito? A diferença, ainda sob a perspectiva desses estudiosos, a forma como eles vêm encarando esse fenômeno, estaria no ponto em que a marcha inefável da industrialização e do desenvolvimento de novos serviços e produtos, ela acaba por desenvolver uma indústria tecnológica e não o contrário. Então, uma vez desenvolvida essa indústria, os acenos da digitalização e da potencialidade desses recursos tecnológicos se ampliaram consideravelmente. Então, nós passamos a viver em uma sociedade que é pautada por transformações digitais. Ou seja, antes de entendermos que a digitalização potencializa a era industrial, nós precisamos entender que é o advento da era industrial que capacita tecnologicamente que se desenvolvam novas formas de produzir, novas formas de criar, enfim, todas essas coisas que nós temos visto no nosso tempo. Então, as sociedades se transformam com a industrialização e aí ela começa a dar novos passos, em direção a novas formas e escalas de produção. Isso vai implicar no impacto definitivo sobre a nossa forma de viver, de consumir e também trará necessariamente novas tendências, Ficaremos aí mais interessados, mais ligados a novas formas de consumo e isso, na verdade, são tendências novas que surgem, tendências emergentes para o nosso tempo. Então, alguém precisa preconizar, precisa que você tenha um profissional que tenha esse olhar atento, capaz de preconizar ou estudar esses novos fluxos, essas novas tendências surgidas com as tecnologias. E essa será, então, a função do Cool Hunter. Aqui nós entendemos que uma melhor compreensão desse fenômeno implica em conhecer os antecedentes desse fenômeno da industrialização e como ele transforma as nossas sociedades contemporâneas naquilo que nós vamos compreender como sociedades de consumo. Então, por isso que nesse nosso primeiro capítulo, nós vamos estudar aqui, na nossa primeira aula, no nosso primeiro tópico, o que são as sociedades de consumo.
Então, não obstante o aspecto crítico ideológico que existe, né, de uma linha de autores, né, no escopo mais acadêmico, que vão fazer uma série de críticas a essa questão da sociedade de consumo, e esse é um arcabouço teórico que é interessante, mas nós não vamos utilizar aqui esses aspectos, né, essas pontuações de fatores negativos abordando a questão do consumismo em nossos tempos, porque a nossa intenção aqui nesse tópico é apenas ilustrar o entendimento de como esse mecanismo funciona, porque é através desse mecanismo que serão geradas as tendências. Hoje a nossa sociedade se articula, né, se compõe dessa forma. Então esse tino crítico, né, os autores especificamente críticos, a gente não vai trabalhar aqui, né? A gente vai trabalhar como é essa construção de que sem o consumo nada funciona no nosso mundo atual. Quer dizer, sem ele o nosso sistema econômico ele entraria até mesmo em colapso, né? Então os sistemas econômicos e toda a estabilidade da economia mundial vão depender exclusivamente das trocas comerciais, né? E são essas trocas comerciais que tipificam aquilo que a gente chama de mundo capitalista, né? Pois elas se expressam através de relações de consumo. Então pessoas compram o que indústrias fabricam, o que nações exportam e o que mercados fazem circular. E com isso, assegura-se um ciclo econômico, né, um ciclo de vida econômico que é sustentável e promissor, capaz de distribuir recursos e gerar empregos, sem os quais as sociedades também pereceriam, porque as pessoas não teriam recursos para a sua sustentabilidade, não no modelo econômico vigente. Então essa não é, para que ficar bem claro, aquilo não é uma tese capitalista por essência, não é uma fundamentação do capitalismo como sistema perfeito, nada disso. A gente está tentando aqui interpretar essa engrenagem, né, da teia social na qual nós estamos enredados, né? Então, para que esses sistemas se mantenham equilibrados e funcionais, a economia sempre inventa novos incentivos e procura a todo tempo descobrir desejos e potencialidades nos consumidores, a fim de gerar novos produtos ou serviços e dessa forma sustentar esse modelo vigente. É sobre isso que a gente está falando aqui quando a gente fala sobre o consumo nas sociedades contemporâneas. Então vamos entender que antes do século XVIII, o período fora marcado por uma relação muito pouco notável quanto às relações de consumo. E por que isso acontecia? Porque nós tínhamos até então uma classe preponderante, né, sobretudo na população da Europa, que é de onde saem todos esses fluxos para se constituir o que a gente chamaria de uma economia em escala mundial. Então, assim, na Europa, nós tínhamos somente a nobreza. E a nobreza, ela estaria apta a consumir algo além do que seriam os víveres essenciais. Então, a nobreza, e somente a nobreza, era dado o privilégio, digamos assim, de consumir produtos especiais, as especiarias, os metais nobres, enfim, a própria moda, né, a própria construção de uma indumentária que lhe era peculiar, utilizando também aí tecidos, pedrarias, enfim, coisas bastante sofisticadas e diferenciadas. Então apenas os nobres podiam pagar por esses bens de luxo, né? Eles são financeiramente capazes de satisfazer o seu desejo por coisas bonitas e comodidades e valorizarem roupas adequadas, comida, bebida, enfim. Para essa nobreza havia aí uma perspectiva de consumo diferenciado. Então a tendência de consumo para os nobres ela era diferente, né, do que seria para a plebe. E aí a nobreza cultiva o consumo de prestígio de acordo com um lema, né, que é um lema conhecido que diz: diga-me o que você come, eu lhe direi quem é. Acontece que, a partir do momento em que ocorre a ascensão das atividades comerciais, com o advento das rotas marítimas, o desenvolvimento das grandes navegações, a expansão dos mercados, essas classes que são até então consideradas servis começam a expandir os seus lucros, né? E aí começam a se estabelecer os burgos, que são as pequenas cidades medievais, se tornando aí os principais pontos das rotas comerciais para serem realizadas as trocas. Então começam a ascender os novos grupos abastados, né, os quais nós ainda hoje costumamos chamar de burguesia. Burguesia surge aí dos burgos e é ela que vai fazer a diferença nessa rota, né, do consumo, vai apontar as novas tendências justamente por criar um esboço, né, de que com o seu poder de compra crescente, os objetos de prestígio não são mais reservados apenas à empresa, à nobreza.
Por quê? Porque a nobreza começa a perder e disputar esse espaço com uma burguesia que, com os alimentos e bebidas se tornando importantes para os cidadãos começam a consumir, essa riqueza vai aumentando, né? Enfim, essa burguesia, esse grupo de emergentes dentro dos burgos que vai ascendendo, ele vai consumindo, vai adquirindo maior status. Então, móveis, roupas, artigos de luxo começam a ser o alvo dos burgueses para que eles possam, de alguma forma, se assimilarem à nobreza. Então, agora, os objetos ou produtos não são mais consumidos para necessidade, mas para um desejo de possuir ou de apresentar algo, né? E aí a gente pode perceber, então, que há uma tentativa da burguesia de se aproximar desses mercados, desses grupos nobres, através daquilo que é desenvolvido e consumido por esses mercados. Então, onde decola esse consumismo? O desenvolvimento da nossa sociedade de consumo, ele começa na Grã-Bretanha do início do século XVIII, que é onde a indústria prospera, né? E aí começa a criar empregos, as cidades estão crescendo, esses burgos que a gente está falando que vão se desenvolvendo, e uma nova classe social está sendo criada, né? Os trabalhadores e os artesãos, eles têm mais dinheiro do que antes, eles começam a se tornar prestigiados justamente porque se aproximam em termos de poderio financeiro da própria nobreza. Então as fazendas estão prosperando e aumentando os seus rendimentos. Com um crescente poder de compra, a demanda por bens de consumo em massa, como bebidas alcoólicas, cerveja, sebo, sabão, roupas impressas, né, também começa a aumentar consideravelmente. O consumo de chá, enfim, a gente tem aí uma relação de produtos que vão fazendo com que haja um consumo de massa para esses mercados, né? O grande exemplo aí é das roupas de algodão. Então você tem aí, por exemplo, um boom daquilo que vai se chamar depois do comércio da moda, tudo feito na Índia, mais criativo, mais colorido e mais barato, começa essa circulação, né? E aí você vai entendendo, por exemplo, que esse material do qual são feitas então as roupas, ele não precisa aplicar por tanto tempo o material nobre, né, que fazia ter uma alta durabilidade, como era o velho fio de lã inglês, né? Então os produtos de durabilidade menos exigida e a criatividade facilitando essa variedade fizeram com que as pessoas tivessem mais roupas e maior escala de compras. A moda então começa a ganhar mais importância e com ela vem esse contexto de descartabilidade e de novas opções e de muitas coisas sendo oferecidas para o público consumidor. Essa indústria tem cuidado de pelo menos mudar as suas coleções num determinado padrão todos os anos para que novos modelos possam ser vendidos. Então você começa a perceber aí que o consumo já é deliberadamente um estilo de vida, né? E aí em meados do século XIX a publicidade vai se tornar cada vez mais importante para aumentar as vendas. Essa publicidade se tornaria, a partir do século XX até os nossos dias atuais, uma forte comunicação massiva para difundir hábitos, deslanchar produtos e instalar-se sobre uma via de mão dupla. Ela difunde tendências e analisa as tendências, né? Quer dizer, o seu discurso efusivo, ele não apenas informa sobre as regras de consumo, como ele também prenuncia sobre aquilo que será consumido. Então nós estamos trabalhando aí com uma sociedade de consumo e um conjunto de tendências. Nesse quadro da sociedade de consumo, essas tendências surgem e serão entendidas de formas diferentes por diferentes campos do estudo, né? A gente vai ter campos de estudo distintos nas sociedades estudando essa questão do consumo e das tendências, que é o que a gente então vai estudar no tópico seguinte. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!